As estradas de Rondônia estão esburacadas, lentas e perigosas. Elas atrasam a nossa economia e tiram vidas. Nossa equipe de reportagem do Rondônia Agora percorreu 2 rodovias estaduais na região de Ouro Preto do Oeste, região central do estado de Rondônia. Nós estamos na RO 470, que dá acesso a Ouro Preto, à cidade de Vale do Paraíso. Uma rodovia que foi construída há pouco tempo e que passou por uma recuperação há menos de 2 anos. Aqui, a qualidade do asfalto e a tecnologia usada é o CBUQ, ou aquele asfalto chamado usinado, asfalto quente. Mas não é bem isso que a nossa equipe de reportagem encontrou aqui no local. Uma obra que passou há menos de 2 anos por recuperação está nessa situação que você pode observar. Uma situação que coloca em risco constantemente os motoristas que por aqui trafegam. O asfalto está deteriorando. A qualidade da terraplanagem, como você pode ver nas imagens, praticamente foi jogado um barro e por cima colocado o asfalto usinado ou asfalto quente. E se encontra nesta situação. Como regra geral, a manutenção de rodovias é uma das atribuições do governo estadual através do DR, o Departamento de Estradas e Rodagem. Mas isso somente após terminado o prazo de responsabilidade contratual com a empresa que executou a obra. Não precisamos andar muito para ver como está a qualidade das obras executadas pela empreiteira a Rondomar, que é responsável pela recuperação desse trecho da RO 473. Aqui, por exemplo, uma situação bastante crítica, como você pode observar. O asfalto CBUQ, ou asfalto quente, que deveria ter no mínimo 5 centímetros de espessura, em determinados locais como esse, não tem sequer, só para que você tenha ideia, 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Aqui está simplesmente o barro, como você pode ver nas imagens, e os buracos. Uma obra que tem menos de 2 anos e deveria ter a qualidade de durabilidade de pelo menos 15 anos. Mas não é isso que nós encontramos aqui a menos de 5 quilômetros de Teixeirópolis. A situação é essa, o asfalto totalmente deteriorado. Empreiteiras que mantêm laços estreitos com o governo e com isso deixa de cumprir o que reza os contratos sobre a garantia de manutenção e responsabilidade sobre eventuais problemas nas obras públicas, dão milhões de prejuízos aos cofres públicos. Mas veja o que diz o diretor do DR sobre a empreiteira Rondomar. A Rondomar tem 3 ações judiciais onde ela se defende e o DR faz a parte dele. Então a administração pública ela é conduzida pelos ditames legais. E a empresa Rondomar, por exemplo, ela constrói obras para o governo de Rondônia e é notificada, é multada, já foi multada, tem multa dela, paga a multa. Ela continua trabalhando então? Ela continua trabalhando. Não só a Rondomar, que eu não estou apegado a tal empresa ou a X. Eu faço a gestão do DR, e independe de quem é a empresa. A empresa construiu, não ficou de acordo com as normas, ela é notificada para consertar o trecho, tem um período, não consertou, você aplica a multa, você vai tomando as providências legais, mas toda ação corresponde a uma reação, e na justiça é assim, cada ação que o DR faz tem uma defesa das empresas. Essas obras ou esses trechos não eram trechos que foram subempreitados e as empresas não teriam a responsabilidade por um determinado período de cuidar da manutenção? O DR não tem esses contratos, não observa esses detalhes? Olha, todos os contratos, a garantia da obra é de 5 anos. E o DR notifica a empresa, multa e toma providência legal. Mas se a empresa não faz, a população não pode pagar por isso. Eu não posso ficar nessa celeuma a vida inteira, multa a empresa, ela entra na justiça, se defende com o advogado e o buraco está lá. Então eu tenho que tomar as providências. Todas as empresas que têm obra com DR e que não cumpriram sua parte, naturalmente são notificadas e multadas. A empreiteira Rondomar, mesmo com uma série de obras com problemas da execução, mais uma vez entrou na concorrência pública do Anel Viário de Ji-Paraná. Uma obra de 13 quilômetros que está orçada em mais de 16 milhões de reais. À época da licitação, Lucídio Sela, dono da Rondomar, não questionou o edital da licitação que exigia um vasto conhecimento das empresas participantes em terraplanagem, o que não possui a Rondomar. Sandra, nós gostaríamos de conversar a respeito de uma obra, uma licitação pública, na verdade, que vocês participaram do certame. Em relação ao anel viário lá da cidade de Ji-Paraná, você tem conhecimento disso? Não. Você não tem conhecimento? Não. Você não é responsável pela empresa quando o seu Lucídio Sela não se encontra? Eu sou responsável pela empresa, porém eu não participo de nada na área de licitação.
Quem é o gerente de licitação é outra pessoa. Você pode... Mas me diz o que você quer, que daí eu te passo para a pessoa certa. Então, gostaria de falar com ele sobre essa participação da Rondomar na licitação do anel viário da cidade de Paraná. Se você pudesse repassar para ele, para conversarmos. Só que ele não está aqui no momento. Mesmo com 3 ações judiciais e mais de 15 autos de infrações por falta de qualidade nos serviços executados, a Rondomar resolveu questionar na Justiça o edital que exigia comprovação de capacidade técnica de sua empresa na concorrência. A principal suspeita é que a Rondomar fez isso propositalmente para atrasar o início das obras do anel viário, o que causará um enorme prejuízo à economia do Estado. Se a empreiteira Rondomar conseguir na Justiça que seja anulada a licitação e que ela vença como segunda colocada, segundo disse o prefeito Gesualdo Pires da cidade de Paraná, esta obra ficará com um atraso imenso e poderá não ficar pronta no ano de 2013. Isso tem trazido grandes transtornos para a cidade, um índice de insegurança muito grande, um índice de acidentes muito grande. E hoje a expectativa é que finalmente a gente possa concluir a pavimentação dessa obra. Já foram feitas a construção das 2 pontes de concreto e agora nós estamos aguardando esse projeto do governo do estado, que está sendo licitado, e finalmente nós teremos essa grande realidade que vai ser o desvio de todo esse trânsito de carretas pesadas do município de Paraná e de outras cidades para o anel viário. Nós precisamos imediatamente o início dessas obras. Para nós é fundamental que a obra já comece nesse período, porque é o período seco de Rondônia e é o período que realmente os trabalhos vão ser desenvolvidos. Nós não podemos esperar aí para outubro, novembro, porque realmente essas obras só começarão o ano que vem, aí o ano que vem é ano eleitoral, então eu temo muito por isso. Já o superintendente da GM Engenharia, Anemilton Leite, diz que aguarda tão somente a decisão da Justiça para dar início às obras do anel viário. E a engenharia do DR também entendeu que a empresa não estava habilitada e não atendeu o edital. No caso da Rondomar. No caso da Rondomar. Habilitando somente a empresa GM Engenharia e que, para surpresa nossa, após a publicação do nosso preço, apareceu um mandado de segurança, foi dado todas as oportunidades de defesa para essa empresa e ela não apresentou argumento suficiente para ser habilitada novamente. O que nós não podemos dizer é o que é que se passa dentro da cabeça das pessoas que dirigem a Rondomar. Isso nós não podemos falar. O que nós podemos dizer é que nós estamos esperando uma decisão da Justiça o mais rápido possível para que a empresa possa iniciar os trabalhos